Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Iorro, sou professor do curso Saber. E estamos aqui para mais um bate-papo sobre a história do Paraná para você que vai fazer os vestibulares e concursos públicos no Paraná. Vai fazer as grandes aqui do norte do Paraná, né? Precisa dominar aí um pouquinho da história do norte do Paraná. Vamos continuar então aqui, né? Lembra que a aula passada, conversa passada, eu comentei com vocês sobre população originária e os caboclos, que é aquele processo de miscigenação entre homem branco, índio e tudo mais. Quais são os originários que a gente encontra aqui? E agora não só vou me limitar ao norte do Paraná, tá? Estou usando esse macro tema, mas eu falo como um Paraná como um todo, tá? Com um tiro só a gente mata dois coelhos. Eu sei que a alegoria não foi boa pro pessoal aí que gosta, né, dos coelhos, mas vamos lá, tá? Quem são os originários no Paraná? Vamos ver? São dois. Primeiro que índio é um termo genérico, tá bom? Primeira concepção que eu quero que vocês tenham. Nós temos dois macrotroncos, o macrotronco G e o macrotronco Tupi-Guarani. O macrotronco G representava, na chegada dos europeus aqui no século XVI, 70%, ou seja, a maioria da população indígena que vivia aqui no Paraná. Os Tupi-Guarani representavam cerca de 30%, minoria, portanto. Só que esses macrotroncos, dentro de cada um deles, eu tenho dois grandes grupos indígenas. Dentro do macrotronco G são dois grupos indígenas, dentro do macrotronco Tupi-Guarani são dois grupos indígenas. Então vamos ver, do macrotronco G, a maioria, nós temos os caigangues e os... Tá aí para vocês, né? Caigangues e Xoklengues, tá bom? E no macrotronco Tupi-Guarani, eu tenho os Guaranis e os Xetás. São esses os principais grupos indígenas que nós temos aqui. Professor, mas assim, como que funciona esse negócio de macrotronco? Como que é isso aí? É simples, é tranquilo, tá? De entender isso. Pensa assim, a língua espanhola e a língua portuguesa, elas são muito antagônicas? Não, elas são parecidas, não são? Se você for lá para a Argentina, Rony, Paraguai, você desenrola com o cara. Agora, se eu soltar o Rony de paraquedas lá na Noruega, em Oslo, ele não vai se comunicar. O norueguês é um pouco diferente do português. É tipo isso. Então, nós fazemos parte de um mesmo macrotronco linguístico, espanhóis e portugueses. Assim como no grupo G, caigangues e xoklengues fazem parte do mesmo macrotronco linguístico. Perceberam? São culturas próximas. Se eu pegar um caigangue, por exemplo, para se comunicar com o Guarani, ele não vai conseguir. É igual pegar o Rony brasileiro, que fala português, e colocar ele aonde? Lá na Noruega, tá? Então, esses macrotroncos são famílias com uma capacidade linguística em comum, tá? Famílias étnicas, grupos étnicos, né? E nós temos ali grupos étnicos que têm uma distância cultural, linguística, né? Aí, porque são de macrotroncos diferentes, tá? Dentro do Paraná eu tenho dois grandes macrotroncos, macrotronco G e macrotronco Tupi-Guarani. A população indígena atualmente beira em cerca de 13 mil pessoas dentro do território paranaense, tá? E aqui eu tenho um dado interessante tirado do livro do Boris Fausto, que tinha até aqui atrás, não tem aqui o livro do Boris Fausto mais? Tá. Isso aqui é um dado para a gente refletir a ocupação europeia no Brasil, tá? Como um todo, agora saindo um pouco de Paraná. No período pré-colonial, 1500-1532, período de extrativismo da madeira, coisa e tal, nós tínhamos aproximadamente no Brasil cerca de 7 milhões de indígenas. Atualmente nós temos mais ou menos, arredondando para cima, 400 mil indígenas. Ou seja, nós estamos falando de uma população indígena muito menor, tá bom? E isso aí é reflexo, é consequência de uma ocupação, de falta de políticas públicas no período contemporâneo e não compreensão da cultura do outro quando a gente pensa o passado, tá bom? Beleza? Aqui, um pouquinho da mitologia guarani para vocês entenderem, né? O conceito de paraíso, que seria céu para nós, né? Na mitologia guarani, lembrando que os guaranis não representam todos os grupos indígenas, né? Mas eu peguei um exemplo para vocês. Paraíso para o guarani é uma terra sem mal, né? E maldade muitas vezes está
assimilada a crime contra a natureza, né? Então, as populações indígenas, elas têm um senso muito mais apurado quanto ao cuidado com o que a gente chama hoje de meio ambiente, muitas vezes do que esse homem branco aqui, né? Que ele é, nós, no caso, somos antropocenos. Nós constantemente modificamos o espaço onde nós estamos inseridos, usando, né, muito desses recursos, tá certo? Então, um pouquinho sobre a composição étnica aí que vivia aqui. Gente, voltando agora para o século XX, vou até colocar aqui século XX, tá? Nós temos, neste momentinho aqui, tá, a ocupação de fato dos europeus, né, e o processo de migração interna dentro do Brasil maior pro estado do Paraná. Qual é o contexto? Num contexto global, nós temos ali a preponderância dos ingleses ainda, é o começo do século XX, os Estados Unidos ainda não ascende como uma grande nação, estamos falando do domínio imperial inglês, 1/3 do planeta estava no século XIX, por exemplo, na mão da Inglaterra. Imperialismo, busca, né, por exploração de colônias, sobretudo os europeus. E o Brasil, nessa época, no início do século XIX para o século XX, na verdade, desde a vinda da família real, ainda quando o Brasil era colônia, até o pós-Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra era a grande credora do Brasil, ou seja, emprestava dinheiro para o Brasil. O Brasil tinha uma dívida externa muito grande com a Inglaterra. Por que eu estou falando disso? Numa aula, né, de História Geral? Ora, porque, querendo ou não, a ocupação inglesa no norte paranaense tem a ver com concessões por conta dessas crises econômicas, tá? Então a relação dos ingleses com o Brasil, com o norte do Paraná, tem a ver com a situação do Brasil ser devedor da Inglaterra, tá? Vocês vão ver isso aqui comigo. Então, olha só, mais contexto, né? Família real no Brasil aumentou a dívida, Guerra do Paraguai aumentou a dívida, construção das ferrovias para escoamento da principal commodity agrícola do Brasil, que era o café, aumentou também as dívidas, né, do Brasil com a Inglaterra. O Brasil vivia, nesse início do século XX, a República das Oligarquias de 94 a 30, que é a que tem o clientelismo, o voto do cabresto, o coronelismo, ou seja, toda aquela noção de que eu tenho uma elite da cafeicultura mandando no Brasil. Esse é o contexto de presença, né, maior no século XX no norte pioneiro. O prelúdio da chegada inglesa, tanto em Londrina, quando eu falo Londrina, Londrina é a expoente ali, né, do norte paranaense, né, mas não só em Londrina, no norte do Paraná como um todo. Deixa eu até colocar aqui. Nós temos o quê? Um contexto em que o Brasil tentou fazer um empréstimo de 25 milhões de libras. Na época o presidente era Arthur Bernardes. O credor era o Rothschild, um grande banco, um grande conglomerado financeiro do Brasil, da Inglaterra. O que vai acontecer? Vai ser feita uma missão, uma auditoria, para ver se os cofres brasileiros teriam condição de pagar esse empréstimo. Nós chamamos essa missão de Missão Montagu. Ela vem na década de 20 para cá, né? E tinha lá, basicamente como o líder, o Samuel Montagu, um lord inglês. E desse grupo de pessoas, desses ingleses que vieram para cá, eles vieram, o Rony, procurando novos negócios para explorar, né? E aí, nessa toada toda, mandaram um membro dessa comitiva, que é o Lord Lovat, que eu já mostrei uma imagem na aula passada, para a região norte do Paraná. Ele vai passar por onde é hoje Cambé, Maringá, Londrina, Umuarama, tá? Ele vai passar por essas regiões, aquela cidade que leva nome de passarinho, né? Arapongas, né? Ele passa por essa região aqui, tá? E ele fala, olha, aqui é interessante, as terras são boas e férteis, devemos fazer o quê? Empreender aqui. A gente pode, de repente, pedir como pagamento do Brasil, ceder essas terras aqui pra gente, né? Pra gente fazer o empréstimo pro presidente Arthur Bernardes. O foco dos ingleses, a princípio, era a produção de algodão. Olha que interessante. Dava muito dinheiro pros ingleses isso, e estava em queda o mercado de algodão. E aí, no final das contas, né, os ingleses se interessaram por essa região, por algodão, mas não deu muito certo. E eles resolveram lotear essa terra fértil e vender
para demais o quê? Imigrantes ou não só imigrantes, mas migrantes, pessoas que vão sair de suas casas no Brasil e vão achar outra região do Brasil, tá bom? Para ficar. Basicamente, tá? A flechinha cortou aqui, mas não tem importância. Esse negócio imobiliário inglês, tá? Ele tinha lá em Londres, né? Eu ia falar Estados Unidos, mas em Londres, a Paraná Plantation, que fornecia o financiamento para de fato levar a cabo a exploração dessa região. E nós tínhamos uma outra empresa dos ingleses nessa região, que vocês devem conhecer, que é a CTNP, que é a Companhia de Terras Norte do Paraná, cujo objetivo era executar o projeto de criação dos loteamentos. Só para vocês terem ideia, tá? A Companhia de Terras Norte do Paraná comprou mais de 515 mil alqueires nessa região, tá? E uma coisa interessante, tá? É que uma empresa, a Companhia Férrea São Paulo-Paraná, uma empresa de capital aberto na época, forneceu toda a estrutura para a construção de uma estrada de ferro nessa região, para valorizar mais ainda o que? O norte do Paraná, principalmente para o cara que comprava um pedacinho de terra, para trabalhar ali e exportar algum produto, tá? Beleza? Então olha que interessante o incentivo aqui. As vendas dos primeiros lotes se deram em 1929, um momento de o quê? Muita efervescência política dentro do Brasil. O que estava acontecendo? O declínio da Aliança São Paulo-Minas na República do Café com Leite, os mineiros e paulistas já não se entendiam, o movimento tenentista, que é o principal movimento político com seio no exército e antagônico às ideias, né, ali da República Velha, as ideias tenentistas pairavam, né, o Brasil como um todo, e a Coluna Prestes, né, os embates militares ali, comandados pelo Prestes para derrubar a República Velha, tá? Então, a gente começa a ter os primeiros lotes no norte do Paraná saindo no momento de eclosão e efervescência desses conflitos, tá? Aqui é uma imagem, né, da Coluna Prestes, ela inclusive permeia parte ali do interior brasileiro. Aqui, olha só, quem é da cidade de Londrina vai conhecer isso aqui, né? É o atual Museu Histórico de Londrina, próximo do Terminal Central, né? Então ali era o cartão postal, um dos cartões postais norte-paranaenses, né? Então, olha, venha pra cá, porque aqui é terra fértil, e além disso nós temos uma companhia de terra uma companhia férrea que perpassa todo o território. Uma imagem da Companhia de Terras Norte do Paraná, né? Olha só a propaganda, tenha fé e confiança no norte do Paraná, uma imagem da época, né? Baixa resolução. E vamos à questão. Gente, atenção a essa questão. 3, 2, 1, foi. Qual era o contexto político e econômico da chegada do movimento imobiliário inglês ao norte do estado? Contexto o quê? Político e o contexto econômico da chegada de quem? Do movimento imobiliário inglês ao norte do estado. Tela pra cá, Rony, rapidão. Quando eu falo em movimento imobiliário, ou ação imobiliária, ou empreendimento imobiliário, ou movimento imobiliário naquela região, a gente deve estar pensando em prédios, tá? Atenção, eu pegar uma mata, desbravar essa mata, lotear essa mata, é um negócio imobiliário? É um negócio imobiliário. Então, qual foi o contexto na seara política e na seara econômica em que se deu a ocupação, né, e exploração imobiliária pelos ingleses na região norte do Paraná? É isso que eu tenho que ter em mente. Vão apurar esse censo. Se você não sacou muito bem, respira, volta. Eu fiz uma chuva de contexto para vocês ali atrás. Daí você tenta resolver de novo. Vamos lá? Olha só. Então, contexto político e econômico da chegada do movimento imobiliário inglês ao norte do Paraná, ao norte do estado. Era na época de contexto político de Era Vargas e de expansão da OTAN e agroexportação de café? Tá totalmente errado isso aqui, né, gente? É no contexto da República Velha. Era Vargas
expansão norte-americana e alta do algodão. O algodão estava em baixa, a expansão norte-americana vem no contexto de fim de Primeira Guerra de fato, mas não era a era Vargas. Eu elimino essa questão também, né? A de amor. República de Weimar, expansão otomana e declínio da exportação de commodities agrícolas. Erradas, commodities agrícolas estavam em alta, a República de Weimar é na Alemanha e a expansão otomana é 3, 4 séculos antes. Tá errado. Sobra qual? É o contexto de República Velha, expansão do capital inglês e alta do agronegócio, venda de terras para produção agrícola, alternativa B de bola, gente. E é isso, tá bom? Hoje nós conversamos um pouquinho mais aí sobre esse tema maravilhoso e que despenca nas grandes. Quais são as grandes? UEL, Maringá, guardas municipais no norte do Paraná, tá? É importante vocês terem essas noções aí, bem legais, bem apuradas. Ah, professor, mas eu não sou do norte do Paraná, é história do Paraná também, é bom ter um conhecimento, beleza? A gente fala muito, a aula passada a gente estava muito concentrado, né, em falar ali do tropeirismo. Eu falei muito sobre a região sul do Paraná, conversamos já sobre Paranaguá, né? Então agora é hora de focar também no norte paranaense, beleza? Ó, beijo no coração e até a próxima.